Olá, galera do projeto Redação Receita de Bolo, sejam bem-vindos à nossa aula de receita número 2. Falaremos sobre a competência 1. Pessoal, então, qual é o objetivo da receita de número 2? Apresentar esses ingredientes que são essenciais. A competência de número 1, pessoal, ela vai atingir toda a sua redação, porque ela fala justamente do domínio da linguagem formal, escrita formal da língua portuguesa. Ou seja, você vai usar desde a sua introdução até a última palavrinha da sua proposta de intervenção, da sua conclusão, a linguagem formal da língua portuguesa. Por isso, nós precisamos tratar desses ingredientes aqui com mais detalhes. Portanto, nós fizemos a receita de número 2 específica para tratarmos dessa competência, ok? Então, nessa receita nós vamos falar sobre o novo acordo ortográfico, sobre a acentuação, pontuação, concordância nominal e verbal e regência nominal e verbal também. Claro, galera, o nosso projeto é para mostrar o que vocês têm que usar na redação Enem. Então, obviamente, nós vamos falar apenas aquilo que você precisa saber para levar para o dia da sua prova, ok? Vamos lá começar então. Falando sobre o novo acordo ortográfico que, enfim, está valendo aí desde o início do ano. O que ele trouxe de diferente, pessoal? Para começar, sobre o alfabeto, que ele incluiu essas letras, K, W e Y, mas isso não vai ser relevante para a nossa redação. Outra coisa é reafirmar que o trema não existe mais. Então, pessoal, nada de escrever consequência com trema, ok? Consequência é assim, o trema já era. E isso aí é muito comum, porque geralmente a gente usa a palavra consequência na nossa redação. Em consequência disso, e aí colocamos o trema e pronto. Já estamos a um fio aí de perder os pontos da nossa competência, ok? Salvo nomes próprios e derivados. Então, o clássico lá, Miller, ele continua com o trema, ok? Se você tem o seu sobrenome lá, o seu nome com trema, ele vai continuar, e derivados também, tá? A acentuação mudou algumas coisas, e aí vamos ver daqui a pouquinho também. E a questão da hifenização também foi alterada com o novo acordo ortográfico. Vamos ver então um pouquinho sobre a hifenização e depois falaremos só sobre a acentuação. Vamos lá, galera. Hifenização nada mais é que o uso do hífen. Já sabemos aquele tracinho, né? E aqui, pessoal, nós montamos uma tabela mostrando o novo acordo ortográfico, a regra antiga e como será usado agora a questão do hífen. Vamos lá. Pessoal, o novo acordo tira o hífen de prefixos terminados em vogal mais palavras iniciadas por R ou S. Como assim? Ultrassonografia, antissocial, autorretrato e outras mais. Prefixo terminando em vogal e palavrinha começando em S ou R. Você pode usar antissocial na sua redação, autorretrato, não sei, talvez, mas enfim. Se você tiver que usar essas palavras, saibam que agora elas são grudadinhas e eu repito a minha consoante ali, ok? Vamos lá. Outra coisa, outro momento que ele retirou o hífen de prefixos terminados em vogal, igualzinho esse aqui, mais palavras iniciadas por outra vogal. Então, anteriormente eu tinha autoaprendizagem separado por hífen, extraoficial, infraestrutura. Galera, isso aqui, ó, a gente pode usar bastante na nossa redação, então não podemos errar, ok? Eu tentei colocar os exemplos que a gente pode usar mais na nossa redação, porque é óbvio que são infinitas as palavras, ok? Então, nada de usar infraestrutura com hífen. O infraestrutura perdeu o hífen, agora eles estão juntinhos aqui. Tranquilo, pessoal? Outra coisa que perdeu o hífen. Os compostos que pelo uso perdeu sua noção de composição. Então, manda-chuva, paraquedas, para-brisa. Com o uso, pelo uso deles, rotineiro, foi perdida essa noção de que tem uma composição de fato. Então, eles foram unidos. Mas eu acho que esse aqui, pessoal, vai ser o mais difícil da gente usar essas palavras na nossa redação, não é? Bom, vamos lá então para a parte número
2 da nossa hifenização. Seguinte, agora o que o novo acordo colocou hífen? Onde ele colocou hífen? Em prefixos terminados em vogal, mais palavra iniciada pela mesma vogal. Então, antes eu tinha anti-inflamatório junto, anti-imperialista, micro-ondas, tudo junto. Agora, eu tenho que separar por hífen. Então, eu tenho anti-inflamatório, anti-imperialista, micro-ondas. Muito estranho isso aqui, né? Achei horrível. Mas, novo acordo é novo acordo. Vamos lá. Onde que o hífen permanece, pessoal? Em quais são esses casos em que o hífen permanece? Vamos lá. Prefixos terminados em R mais palavra também iniciada em R. Interracial, interregional. Então, ele permanece aqui. Outra, prefixos terminados em vogal mais palavra iniciada por H. Anti-herói e extra-humano continua com o hífen. E palavras compostas que não contêm elemento de ligação e as que designam espécies botânicas e zoológicas. Então, ano-luz, segunda-feira, couve-flor, erva doce, bem-te-vi. Permanece o meu hífen. Também acho mais provável a gente usar ano-luz do que usar bem-te-vi na nossa redação, certo? Então, vocês têm esse material, vocês vão lá, grifem, procurem ler, porque realmente, com relação ao novo acordo ortográfico, com relação à ortografia em si, somente da leitura mesmo. Principalmente a questão de SS ou C cedilha, isso aí, X e CH, isso não tem jeito. Isso só mesmo com leitura que a gente vai saber qual é o certo, ok? Porque é questão de memorização. Galera, vamos lá para a última partezinha de hifenização, onde o hífen permanece. Nos prefixos ex, vice, além, recém, sem. Então, ex-marido, vice-presidente, além-mar, recém-nascido, sem teto. Tudo com hífen. Nos prefixos pan, mais a palavra iniciada por vogal. Pan-americano, por exemplo. Nos prefixos pré, pró e pós, com palavras que têm significado próprio. Então, pré-natal, pró-desarmamento, pós-graduação, permanece o hífen, tá? E de onde que o hífen foi retirado? De locuções de qualquer tipo, por exemplo, cão de guarda, fim de semana, café com leite e pão de mel. Mas nesse caso, galera, há várias exceções, então atenção para isso aqui, tá? Se vocês tiverem que colocar alguma locução, vocês realmente só coloquem se tiver certeza que ela tem ou não tem o hífen, ok? Porque algumas exceções, isso pra mim é horrível. Eu acho péssimo essa questão de exceções, porque na hora como é que você vai decorar tudo isso? Não tem como. Então, se você tem dúvidas se tem hífen ou não, você tenta trocar ao máximo a sua palavra ali. Beleza, pessoal? Por exemplo, tem várias exceções, água de colônia, mais que perfeito, cor de rosa. Tudo bem que essas aqui são mais difíceis da gente ter que usar, ter como colocar na nossa redação. Mas o fato é que existem exceções para essa questão aí, ok? Bom, vamos agora falar sobre acentuação. Acentuação que muita gente tem dificuldade, mas vamos falar o que realmente importa para você fazer a sua redação. Vamos lá. Quais são as regras básicas de acentuação? Porque, claro, nós vamos ver também a parte do novo acordo ortográfico. A acentuação, galera, todas as proparoxítonas são acentuadas e isso se mantém, ok? Trágico, patético, árvore, todas acentuadas. As formas verbais, pessoal, terminadas em A, E, O, tônicos, seguida de lo, lá, lois, olás. Pessoal, é claro que a gente não vai gravar isso aqui. Por isso a importância da gente ler muito bem, da gente escrever bem. Por quê? Porque a gente vai realmente conseguindo identificar o que a gente está errando ali, tá? Então, respeitá-lo, percebê-lo, compô-lo, tudo isso vai ter ali um acentozinho. Beleza? Outra coisa é o verbo ter e vir e seus compostos, ou seja, conter, né, deter, no plural e no singular. Você vai ter uma diferença. Então, por exemplo, ele tem normalzinho, mas no plural já tem um acento circunflexo. Ela vem, não tem nada, mas no plural, acento circunflexo também. Ele retém, já usados compostos vão ter acento agudo quando estão no singular. E quando estão no plural, esse acento é modificado de agudo para o circunflexo.
Tranquilo? Isso aí a gente também tem que prestar bastante atenção na hora que a gente revisar o nosso texto, se tá tudo certinho ali. Agora, pessoal, com o novo acordo, o que aconteceu com a acentuação? Vamos ver. Mais importante, foi retirado o acento dos ditongos abertos e e oi em paroxítonas. Então, a regra antiga, eu tinha acento em assembleia, colmeia, ideia, paranoia, heróico, hebreia e assim por diante. Agora eu não tenho mais acento, então jamais escreva a ideia com acento. Beleza? Isso foi tirado. Agora, pessoal, ditongos abertos em oxítonas e monossílabas permanecem. Então, herói, dói, papéis, isso tudo vai continuar. E o ditongo aberto el também continua, ok? Aqui eu só falo de ei e oi. O el, que é o chapéu, véu e céu, continua, nada foi alterado neles. Outra coisa que foi retirado o acento dos hiatos. E o. Então, creem, leem, jou e vou, que antes eram acentuados, agora não são mais. Beleza? Outra coisa são as palavras homógrafas, ou seja, aquelas que têm a mesma grafia. Então, para verbo ou para preposição, para era acentuado. Pelo que era substantivo, também era acentuado, agora não é mais. Pera também é substantivo, agora não é mais. Então, ficou bem estranho, né, pessoal? Isso aí era bem importante, até para a gente identificar, de fato, se era um para de verbo ou não. E agora a gente tem que ler o contexto inteirinho ali. E aí, pessoal, outra observação é que o acento vai permanecer no verbo poder, quando ele está na forma de pôde, e no verbo por. Beleza? Nesse aí é mantido o acento. Beleza, vamos então falar mais um pouquinho sobre a acentuação e aquele carinha que todo mundo tem dificuldade, que é o acento indicador da crase, que é o acento grave, não é? O acento grave. Pessoal, por que a gente não fala? Quando eu uso crase, na verdade, a crase é um fenômeno. A crase não é isso aqui, não é crase. Isso aqui é um indicador que é a crase, porque crase nada mais é que a junção de duas vogais idênticas. Vogal A e a vogal A, cada uma relacionada a uma coisa. E é isso aqui, ó. Eu tenho a preposição sempre mais a de artigo, ou seja, sempre antecedendo um substantivo feminino. Aquele, aquela, aquilo e a qual ou as quais, que são os pronomes. Então, se eu tiver junção da preposição com esses caras aqui, artigo ou pronome, eu vou ter uma crase. E aí eu uso o acento grave para identificar essa minha crase, esse meu fenômeno, ok? Por exemplo, eu falo que eu vou a algum lugar. Então, eu vou à igreja, porque aqui é um substantivo feminino. Houve crase aqui, ó, a mais a preposição mais a artigo. Então, eu identifico com o meu acento grave, ok? Vamos lá, então, saber quando eu uso esse acento grave, ou seja, em que momento que vai ocorrer a crase. Nesses três casos principais. Pessoal, antes de palavras femininas, antes de expressões que indiquem horas e antes de locuções adverbiais femininas que expressem a ideia de tempo, modo ou lugar. Vamos a alguns exemplos aqui. Vamos lá. Para exemplificar o primeiro caso, antes de palavras femininas, fomos à confraternização da empresa. Aqui é uma palavra feminina, então ocorreu crase. Beleza? Coloco o meu acento lá. Antes de expressões que indiquem horas, olha aqui, ó. Ocorreu crase também. E antes de locuções adverbiais femininas com ideia de tempo, modo ou lugar. Às vezes, também tem um acentinho grave ali, ok? E aí, em que momentos eu não vou usar crase? Galera, antes de palavras masculinas. Porque é simples. Palavras masculinas eu uso que artigo antes do substantivo? O artigo o, certo? Ou no plural. Mas, se eu tenho um o, eu não vou ter isso aqui, ó. Eu não vou ter a minha junção de a mais a, e sim a mais o.
então não é crase, ok? Não há o meu fenômeno, por isso eu não uso o meu acento indicador de crase. Mas tem uma exceção, claro, toda regra tem. É a expressão à moda de quando está implícita. Por exemplo, ele fez um gol a Pelé, ou seja, à moda de Pelé. Pelé é um substantivo, né? Próprio, nós temos um nome, ele se chama Pelé, é um substantivo próprio, masculino, então aqui é o, certo? Só que eu tenho a moda de forma implícita, então eu vou usar o acento grave também. Tranquilo, pessoal? E ainda temos mais uma opção, a opção de usar ou não, ou seja, quando temos o uso opcional do nosso acento grave. Nós temos antes de pronomes possessivos femininos, então devo satisfação à minha mãe, pode ter o acento ou não. Antes de substantivos femininos próprios, então aqui temos o exemplo, Antônio fez um pedido à Mariana, que pode ser ou não com acento. E depois da palavra até também, que pode ser acentuado ou não. Tranquilo, galera? Muito fácil, né? Vamos lá, então, agora falar sobre pontuação. Isso aqui também é mega importante. Há vários tipos de pontuação, mas nós vamos falar apenas daqueles que vocês podem usar na redação de vocês. Tranquilo? Vamos lá. Ponto final, é óbvio, isso aí é o que você mais vai usar. A cada final de frase, você vai colocar um pontinho final. Claro, aquela frase que tenha totalmente... que tenha toda a ideia ali certinha, concretinha, tá bom? E em abreviaturas, é claro, mas eu acho difícil você usar abreviaturas na redação. Mas se for necessário, você também vai usar um ponto depois. 2 pontos, em que caso nós usamos? Antes de enumerações e antes de citações, citações diretas. Vamos aprender lá em argumentos como a gente faz para citar, pode ser direto ou indiretamente. Eu prefiro indiretamente. Acho mais fácil porque você não precisa de fato saber exatamente a frase. Se você faz de forma direta, você tem que colocar a frase da pessoa que você está citando exatamente igual, ok? Vamos lá. Reticências. Quando vamos usar as reticências? Nunca. Não vamos usar reticências na nossa redação, porque elas indicam uma subjetividade. Então, isso a gente não pode ter na redação Enem, que é totalmente objetiva. Tranquilo? E aí, o aspas, as aspas, na verdade. Quando vamos usar as aspas? Para indicar palavras ou expressões que fogem à norma culta. Claro que devemos também evitar esse uso, mas se precisarmos usar estrangeirismos, neologismos, palavras que de fato fogem à norma culta, vamos ter que usá-las entre aspas, tá? Mas isso tem que ser evitado ao máximo, pessoal, porque fica bem feio a gente usar palavras que fogem à norma culta, ok? Vamos lá continuar sobre uma coisa muito importante quando a gente fala de pontuação. Galera, vírgula, ela é extremamente importante e vamos ver em que casos que podemos usar a vírgula. Seguinte, separar elementos de mesma função sintática. Houve uma reunião com pais, professores, alunos e funcionários. Eu tenho um monte de substantivo aí, então eu coloco vírgula entre eles para separá-los. Para isolar aposto. Exemplo, Goiânia, capital de Goiás, possui excelente culinária. Isso também tem que ter entre vírgulas. Geralmente a gente usa isso, galera, lá na introdução, nós vamos explicar aí, fica bem bacana também a gente isolar o aposto. Isolar conjunções intercaladas. É preciso, porém, utilizar métodos mais modernos, porém entre vírgulas, galera, não pode esquecer. Antes da conjunção mais, a gente sempre usa o mais na nossa redação, mas não colocamos a bendita vírgula antes dela. Precisamos colocar, a educação está precária, mas a saúde pública está pior, enfim, ok? Para isolar inversões. Então, quando eu saio da minha forma direta, da minha oração ali, coloco ela em forma indireta, eu tenho que colocar vírgulas, ok? Então, aqui eu coloco, aos pesquisadores não lhes destinaram verba
alguma. Tá invertido, então eu preciso colocar a minha vírgula ali onde houve a inversão. E outra coisa super importante que o Enem também gosta muito que você use é a elipse, que é a omissão. Isso é importante para você não ter aquela repetição de palavras. Também, além da substituição, é uma forma da gente não repetir palavras. Por exemplo, elipse do verbo. Olha aqui, ó. O governo federal subsidiou o espaço e o empresário, vírgula, os equipamentos. O que eu quis dizer? Que o governo federal subsidiou o espaço e o empresário subsidiou os equipamentos, mas eu não repeti subsidiou. Eu coloquei uma vírgula no seu lugar. Tranquilo, galera? Beleza? Muito fácil essa parte aí, mas vocês têm que prestar bastante atenção. Nos vemos daqui a pouquinho falando um pouquinho mais sobre competência 1. Até lá!